Afinal, que coronel sou eu e que comando tenho sob minha alma, desguarnecida a cidadela, se dos mosquetões só saltam flores e é um perro de sentinela. Apesar, que coronel sou eu, se para minha promoção não sonho ter mais estrelas que as que brilham em meu coração. Olá, hoje é dia de falarmos de poesia, paixão e vida. Como letrista, publicitário e escritor, algumas digitais ficaram impressas na névoa do tempo. Nada foi em vão. Nascido em Bagé, o filho do seu João e da dona Amélia é formado em Direito e Ciências Sociais. Criado pelo tio, desde cedo teve nos livros seus amigos. Foi coroinha, lecionou literatura e conhecimentos gerais em cursos pré-vestibular e exerceu a magistratura durante 5 anos. A condição de homem de criação vem desde a redação publicitária na agência Fox, simultânea às demais atividades profissionais que tem exercido. O escritor e compositor se impõem sobre as demais profissões. Poeta em verso e prosa, é autor e editor da coleção Dicionários. Autor dos 5 livros A Comédia Gaúcha, em cartaz no teatro com o nome de Causas do Coronel. É autor de mais de 60 livros. De Sabores de uma Grande História, um livro de culinária gaúcha, até a coleção Esquilo. Livros infantis que podem falar de animais ou remontar histórias como do Negrinho do Pastoreio ou do Quixote. Pai do Mateus, da Paloma, da Melina ou da Luciana, em 2012 foi patrono da Feira do Livro de Porto Alegre, somando-se a mais de 20 cidades que o elegeram patrono de suas feiras do livro. Na televisão e em jornal, comparece e escreve poemas há mais de 25 anos. Compositor com dezenas de músicas gravadas com múltiplos parceiros, estando algumas de suas composições entre os clássicos rio-grandenses. Em parceria com atores e músicos, realiza recitais sobre poesia social brasileira e causos gaúchos. Na televisão, vimos a adaptação de Filé de Borboleta e outros causos. No cinema, ouvimos os temas de Senhores da Guerra, escritos com Pirisca Greco. Conferencista, ministrou aulas magnas em várias universidades. Realizou conferências em muitas cidades gaúchas: São Paulo, Florença, Paris, Bogotá, Lisboa, Cidade do México. Comunicação contemporânea, globalização, literatura, consciência e encantamento, o desejo, o erotismo, a mobilidade conceitual da justiça, Brasil e Revolução Farroupilha são alguns dos temas abordados. Sócio e diretor institucional da agência Matriz, como publicitário criou uma linguagem afetiva até então única. Escreveu textos de humor crítico durante a ditadura e fez a primeira campanha de democratização do país. Foi presidente do Festival Mundial da Propaganda e presidente da Associação Latino-Americana de Propaganda. Recebeu importantes distinções. É cidadão honorário de Porto Alegre, a Medalha Farroupilha, Prêmio Paixão pela Cultura, Medalha Cidade de Porto Alegre e é membro da Academia Rio-Grandense de Letras. Segundo o próprio, construiu uma poesia, talvez pequena, mas que sem ela sua vida estaria injustificada. Sua luz é sua poesia. Hoje teremos uma conversa de peso com Luiz Coronel. Nascido em Bagé, foi antecedido por 5 irmãs, o que talvez justifique escrever tanto sobre o amor e sobre a alma feminina. É isso? É mais ou menos isso. A riqueza da alma, o caráter múltiplo da mulher é o tema que envolve muito, por exemplo, o cinema de Bergman, onde o homem fica até pequeno, porque o homem é um ser previsível. A mulher é uma inauguração de si a cada momento, né? É muito graciosa esse negócio. Eu acho que os anos 70 para mim foram anos muito importantes da minha criação, quando eu criei os Cantos de Gaudêncio Sete Luas sobre a alma do homem gaúcho, através de vários momentos que esse personagem vive, e Cantos de Leontina das Dores, que é a mulher para dentro, Maria Leontina, menina não vai no galpão, Leontina de quarto e sala, Leontina quarto e prisão.
Com seu amor primeiro, Leontina não casa não, vai casar com o lindeiro e o aramado vai para o chão. São mais 6 léguas de campo, 6 marias de solidão. É essa mulher da solidão do campo, com uma alma forte, que enquanto os homens faziam a guerra e os seus rebuliços, ela era a mesa posta e o cuidado dos filhos. É sobre esta mulher que gira Leontina das Dores, interpretado pela Fafá de Belém e gravado num belo livro, que é o livro que eu exponho, Cantos de Leontina das Dores, e tem o CD, gravado também por pessoal muito chegado ao Vale do Rio dos Sinos, que é o meu maestro Evandro Matê, com 32 músicos, orquestra da Unicinos e mais o Renato Borghetti. Quer dizer, eu posso olhar para trás, para o tempo, despido de vaidade, despido de orgulho, dizendo que sou um entre tantas pessoas que deu à sua vida o caminho da criatividade, da criação, sem ansiedade de eco, sem ficar genuflexo pedindo aplauso, apenas dizendo que cada trabalho meu seja uma obra de identidade pessoal e um depoimento de absoluta sinceridade criativa. Tem um pouco da sua mãe nessa Leontina? Eu acho que não, mais de pessoas que eu conheci na campanha, conheci em Jaguarão. A minha mãe era uma pessoa mais fantasiosa, a minha mãe era chapeleira, não é? E reunia as granfinas de Bagé, quem ela vendia chapéus, talvez por isso a minha casa tenha tantos chapéus, né? Meu pai morreu quando eu tinha 2 anos e meio, e eu fui criado por um tio muito lírico, muito gracioso. A minha casa era a casa dos mendigos de Bagé, os corredores cheios de mendigos, e ele servia café com leite, pão e mortadela, não é? Eu tinha um pouquinho de vergonha, eu queria que a minha casa fosse uma casa mais granfina, mas hoje eu olho para trás com muito orgulho aquela generosidade dele, que se estendeu até mesmo sobre os filhos da Melinha e do Jango, quando ficaram no desamparo. Como é que foi aquele momento em que o senhor descobriu que escrever era bom? Eu acho que aos 7 anos eu escrevi um poema para as pernas da professora, e ela me convidou, a professorinha me convidou para o aniversário dela, e eu comi uma fatia de bolo com merengue cor-de-rosa. Aí eu digo, olha, se escrever da fatia de bolo com merengue cor-de-rosa, não vou parar mais de escrever. Eu acho que eu sempre escrevi. Ontem um professor me perguntou sobre inspiração. Eu digo, olha, inspiração é um dado fortuito, eu estou permanentemente em criação. Eu estou em permanente criação, né? Ou é para a literatura regional, muita honra escrevendo no NH, de 15 em 15 dias, que eu estou já cheio o meu filão ali. No início eu estava muito articulista político, hoje eu já sinto que eu faço mais um texto de agradabilidade, múltiplo, brincalhão, pensando a vida com leveza, com poesia, sem abdicar da lucidez. Chegando em Porto Alegre, a necessidade de, morando na casa do estudante, né, de fazer alguma receita, alguma renda, né? Quais foram as primeiras atividades? Olha, em primeiro lugar, quando eu cheguei, eu tinha que buscar os legumes, as frutas do mercado. Eu ia de balaio buscar. Como não tinha dinheiro, era pobre, né? Eu vendia polígrafo na beira dos vestibulares. Olha a Idade Média, olha o Renascimento, olha aqui a Revolução Francesa. Eu copiava os livros e fazia no mimeógrafo. E o pessoal tudo comprava, né? E um dia o professor Ripoll desceu, eu tinha 19 anos, e disse, Gurito, não quer subir lá, que o professor Arno Kern foi viajar para Santa Rosa e conversar com a gurizada. Eu subi e fiquei 12 anos professor de pré-vestibular. Comecei com 19 anos. Tem também a história das batidas na casa estudante. Ah, sim, né? Eu também vendia batida de abacate na casa estudante. Com leite condensado era mais cara, né? Sempre escrevendo? Sempre escrevendo, sempre. Naquela época eu estava muito impregnado politicamente, era uma geração que via na superação do ciclo militar um momento glorioso que de fato ficou válido, mas também desafiado. Acho que o Brasil hoje vive um momento muito desafiador, em que a esperança e a apreensão caminham passo a passo, não é? Eu sou um homem eminentemente político, lecionei política durante 12 anos na faculdade e adoro ler política, né? A política no sentido da possibilidade do ser humano construir um belo destino. Acho que
Se dissesse como eu criaria um slogan para mim hoje, seria democracia sem mordomia. Olha aquele parlamento inglês, aqueles deputados juntinhos um dos outros, cada um fazendo a sua comida, varrendo o seu apartamentinho. E olho aqui, cada um com 27 assessores, muitos assessores devolvendo parte dos seus ganhos. Eu olho com muita tristeza essa... Para criar Brasília se criou um palco mordômico que não se vence. Há senadores com 80 assessores que não apresentaram projeto nenhum. É pura mordomia e patriarcalismo. Parece que o Brasil não se livra do coronelismo, né? A própria Bolsa Família, tão justa em sua razão de ser, também criou um novo coronelismo, também criou um voto a cabresto. Isso a gente tem que olhar com certa piedade, que as boas ideias se perdem também no caminho, não é? Como é que o senhor viu, naquele momento, a chegada da Revolução, da ditadura, enfim, e o seu momento de efervescência dentro da Faculdade de Direito, né? Eu estava muito esperançoso que a democracia trouxesse ao Brasil tempos muito mais prósperos. Hoje eu vejo os discursos de posse dos presidentes com grandes projetos, grandes propósitos que não se efetuam, que não se realizam. E então eu diria, o Brasil é um país adiado. O Brasil marca encontro com a história e não vai. E vamos ver se agora realizamos alguns passos inadiáveis da história do Brasil. Acho que a história tem que ser solidária e eficiente. Se ela for só solidária, ela se perde. Se ela for só eficiente, mas esquecendo os dados da solidariedade humana, não avança. A esquerda tem todo o direito de pensar como esquerda. O Inter foi para a segunda divisão, ninguém mudou de camiseta. Mas tem o direito, tem o dever de avaliar seus erros e seus acertos. É o que eu penso politicamente. De volta para uma conversa de peso, hoje em Porto Alegre, na residência, sendo recebido com carinho pelo letrista, publicitário e escritor Luiz Coronel. Como é que foi a descoberta da comunicação, da publicidade e propaganda? Quando eu larguei, eu comecei na publicidade, fui para a magistratura, quando deixei a magistratura, que a minha ex-esposa era juíza, então eu voltei para a propaganda e nesse momento eu acho que eu crio, em 1971, a linguagem Zafari, que hoje dizem que a propaganda brasileira zafarizou, porque ficou marcada por esse nexo afetivo, nexo amoroso, que hoje também meus sócios, Beto Filomena, desenvolve com muita sabedoria. Mas eu fui essa criação que teve acredito que teve uma repercussão nacional, não é? Mas nada disso nos faça vaidoso, porque um homem quando se torna vaidoso ou soberbo, ele joga fora qualquer mérito eventual que ele tenha. O senhor fala muito do humor gaúcho, né? E, aliás, escreveu muito dentro desse humor. 5 volumes, né? Qual o papel do humor nas nossas vidas? Eu acho que vamos voltar para o Simões Lopes Neto, o caso do Romualdo. Nós temos que provar que o gaúcho não é só um ser belicoso, é um ser com profunda graça, não é? Joviniano Centeno era flaco de alardes, era largo de alardes e flaco de corpo. Sentou-se à venda para tomar uns tragos e quando botou o pé na soleira, seu cavalo tordilho estava pintado de verde. Adentrou-se com pose de quero-quero e deu grito de guerra. Você tem mãe de respeito que se apresente. E veio lá do fundo da venda, Salustiano, com 2 metros de feiura. Quando nasceu vieram 2 cegonhas, uma para entregá-lo, outra para pedir desculpa de tão feio. Aí, trêmulo de susto, pobre do Joviniano, ainda diz balbuciante, eu vim só avisar que a primeira demão estava seca. Não é? Esse é o humor gaúcho, todo esse linguajar, não se narra isso se não tiver domínio dessa linguajar, que eu adquiri andando de trator em Piratini com meu padrasto, visitando as fazendas, e eu vendo a maneira do homem do campo falar, e eu aprendi a manejar o dialeto gaúcho, que estão nos 5 volumes da Comédia Gaúcha.
A lua é um E tiro... também nas minhas letras regionais. A lua, tu citavas, a lua é um tiro alvo e as estrelas bala e bala. Naquele momento, eu não quero dizer que eu tenha sido pioneiro, não. Pioneiro foi Paulo Ruschel com Os Homens de Preto. Mas na Califórnia eu fui ali muito pioneiro em criar a narrativa não sequencial, superando o caos rimado para fazer aquilo que Freud dizia. A memória não é sequencial, a memória é feita da profundidade das impressões. Então, a profundidade das impressões, eu passei a criar letras que eram feitas, a lua é um tiro alvo, as estrelas bala e bala, vem minuando eu me salvo no aconchego do meu pala, estroveja a gritaria, já relampeja a minha daga, quem não mostra valentia, já na peleia se apaga. Marquei a paleta da noite com o sol que é ferro em brasa, e o dia veio mugindo para se banhar na água rasa. Para me aquecer mate quente, para me esfriar geada fria. Não vai ficar para semente quem nasceu para ventania. Tem mais de 35 gravações de corais, músicos. Essa música feita pelo Marco Aurélio Vasconcelos. E tu observa a letra, era totalmente um desmembramento. Recebeu uma vaia triunfal e um aplauso maravilhoso, porque ela conflituava com a narrativa linear, sequencial, que marcava a música do Rio Grande do Sul e ainda marca a poesia regional. Essa vaia serviu para quê? A vaia serviu para provar que a gente estava seguindo um caminho novo, né? Um caminho novo. A vaia, às vezes, ou tu estás mentindo, ou tu estás fazendo uma ruptura inaugural. Acredito que nós estávamos fazendo uma ruptura inaugural nos festivais. Também acredito. Foi possível enxergar isso naquele momento? Acho que sim. O meu parceiro não tinha muito uma visão que estava fazendo isso, o meu tinha. Aliás, a criação é muito inconsciente, mas o inconsciente cochicha no teu ouvido. Ele diz algumas coisas, olha, é por aqui que tu vai... Porque um artista não pode... A arte é feito de surpresa e encantamento. Se o cara diz, eu tenho um primo que canta parecido com Milton Nascimento, eu digo, pede para ele não cantar mais. Não é porque a arte é... Se o galo não tivesse estilo, a galinha corria com ele do galinheiro. A arte é triunfo do estilo. O que tu escreves tem que dizer, isso aqui só esse cara poderia ter escrito. Se outro pudesse ter escrito igual, já não é mais... Perdeu a razão, a coisa. Então, o aspecto, não na minha poesia geral, na minha poesia universal, mas no regionalismo eu me sinto muito pessoal e único. Enxerga sempre o caminho muito claro? Os caminhos? É que a minha vida foi muito lutada, não tenho muita chance de errar, né? Quer dizer, concurso para magistratura, 7º lugar, concurso para vestibular, 1º lugar. Foi sempre assim, vai sério. Agora eu fiz concurso para o trânsito ali, que eu estava com multa demais, eu vim para casa achando que tinha rodado. Porque eu sou muito exigente de mim, né? Tinha acertado 28 de 30, né? Mas para mim eu tinha rodado. Ah, não, com pesadelo, rodei. E as minhas filhas saíram iguaizinhas. Elas vão lá e tiram o 1º lugar. A Paloma foi lá, fez concurso para psicólogo, 1000 candidatos, 1º lugar da Prefeitura de Porto Alegre. A Melina, a Luciana, são iguais. A mesma cobrança de si. Eu acho que isso vem muito da... Quando eu fiz o vestibular, eu vinha de Piratini, vestibular para mim era uma montanha era uma onda de 20 metros que ia me derrubar, né? Mas não era a coisa mais fácil, só que para mim, que eu me exigia, né? Acho que esse lado é o meu lado um pouquinho alemão, né? É um pouquinho alemão, deve haver um alemão nessa árvore genealógica aí, né? Como é que nasceu o Gaudêncio Sete Luas? Onde é que veio essa inspiração? O nome Gaudêncio Sete Luas, isso sim, foi inconsciente. O nome Gaudêncio significa uma alma aragana, 7 luas significa a sua consciência lírica. Leontina das dores, Leontina significa o caráter férreo, leão, soberano das dores, os padecimentos que a vida lhe dá. Tanto Leontina como Gaudêncio foram inconscientemente criados nomes. E a partir da criação dos nomes se desenvolvem os personagens. Alegria de ver a comédia gaúcha nos palcos? Olha, no Teatro São Pedro, quando o teatro veio abaixo aplaudindo, eu senti que tinha uma grande peça. Quero levar essa comédia gaúcha para o Teatro da Fevale. Já falei com a Opus. Ela está muito engraçada, está muito engraçada. Os causos são muito engraçados. Os atores, Oscar Schmidt, Fernanda Carvalho Leite, Elton Saldanha, eles são muito engraçados em cena.
E é muito bom escrever comédia, né? São quase 200 causos que eu escrevi. Isso aí eu vou sair de catálogo e vou ficar aí para trabalhar em cinema, trabalhar em teatro, trabalhar em tudo. Eu não tenho nenhuma ambição com a glória póstuma, porque é um jantar que eu não vou comparecer, mas que eu vou deixar um legado muito grande. Só essa coleção de dicionários vai para 15º volume e por um carinho especial do Grupo Zafre, o 15º volume vai se chamar Luiz Coronel, Um Domingo Ensolarado. Eu peguei aqui agora, não sabia dessa novidade. Aliás, coleção dicionários, né? Coleção dicionários ou a coleção Esquilo? As duas te dão muita alegria de fazer. A coleção Esquilo está com 100 mil exemplares distribuídos de livros para criança. Aí eu viajo para a alma crianceira. E é engraçado que eu tenho um livro cheio de frases estapafúrdias. Foi o primeiro livro da coleção Esquilo, ganhou o prêmio no México, o prêmio Otávio Paz, Revista Plural. E os versos são extremamente alegóricos. O porco espinho anda farto de ouvir da mãe as dores do parto. Não é? São versos bem... uma princesa do Nilo fez amor com um crocodilo. Ninguém sabe se ela gostou, porque ele engoliu depois daquilo. E ganhou o prêmio. É um livro absolutamente brincalhão, assim. E tem Dom Quixote, que foi feito em português e espanhol, que é um belo trabalho. Os ilustradores me ajudam muito. Hoje eu procuro no mundo os melhores ilustradores. Japão, Estados Unidos, no Brasil, para cada um dos livros. O último livro foi Venturinho Amigo do Vento, foi o melhor prêmio infantil 2018, prêmio Açorianos. Mas o Negrinho do Pastoreio é especial. É especial. O Érico Veríssimo disse que é a mais linda lenda brasileira. Ali eu procurei contar para as crianças essa lenda que tem uma censura tão grande sobre o poder prepotente, tão glorioso sobre a fé e a grandeza humana do mais humilde das figuras humanas, no caso o Negrinho, né? Eu estou adorando essa conversa com o senhor, mas evidentemente que a gente tem muito mais coisa muito importante para falar. Eu vou lhe pedir para que a gente continue conversando. Nós vamos gravar uma segunda etapa desse programa, um segundo Conversa de Peso com o senhor. A gente volta amanhã.